Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Estamos começando hoje uma nova série de programas. Sim, uma nova série de temas. Queremos conversar sobre apologética, a defesa da fé cristã. É tão importante nós sabermos falar a respeito da nossa fé, defender a nossa fé, entender a fé cristã. É tão importante que nós tenhamos o nosso coração firmado na verdade das Escrituras. É importante conhecer em que nós cremos, como cremos, por que cremos, o que a palavra de Deus é para o cristão. Então, que você tenha o seu coração aberto para aprender, para mergulhar nas realidades das Escrituras, estudando um pouquinho conosco apologética, isto mesmo, a defesa da fé cristã. Você está preparado para defender a sua fé? Você está preparado para responder àqueles que te perguntam a razão do que você crê? Então, vamos juntos nesta jornada, com o nosso coração aberto, cumprir o propósito de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, é muito importante que nós tenhamos a definição da nossa fé, daquilo que nós cremos, que nós tenhamos em pontos bem claros em que creem os cristãos. Porque muitas vezes você nasceu em um lar cristão, ou você já ouviu tanto sobre a fé, sobre Jesus, sobre a cruz, que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar, mas você não tem argumentos para falar a respeito da fé, para defender esta causa tão maravilhosa. Por que nós precisamos conhecer a apologética? Por que nós precisamos saber defender a nossa fé? Por que nós precisamos ter bases sólidas? Não basta apenas crer em Jesus, andar com Ele, viver com Ele e praticar o que a Escritura nos diz? Sim, isto é para a nossa salvação. Mas para que possamos compartilhar a nossa fé, nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras. Para isso que a Bíblia foi deixada, para isso que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, nós vamos ver que o cristão pode sofrer por causa da fé cristã. Sim, pode vir e está para vir grande perseguição aos cristãos. Perseguição por causa da nossa fé. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, de 13 a 16. Pedro diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, mas antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Bem, o apóstolo Pedro está escrevendo a sua primeira carta e também a segunda para os cristãos que estão para sofrer. Pedro está vivendo em um tempo em que ser cristão significa ter a sua sentença de morte assinada. Hoje, nós sabemos que isso acontece nas nações islâmicas. Islâmicos ou muçulmanos que se convertem a Cristo, eles são renegados pela família, eles são expulsos e eles também são mortos. Mortos pela própria família.
São muitas histórias, são muitos casos. Hoje, por exemplo, no Nepal, apesar do Nepal não ser um país islâmico, mas hinduísta, há leis ali contra a conversão. Eles creem que a pessoa nasceu naquela religião e ela não pode mudar. E se mudar, nós sabemos e já vimos quantos casos de linchamento de cristãos nas ruas da Índia, porque deixaram o hinduísmo, deixaram o budismo, deixaram o islamismo e se converteram à fé cristã. Não há problema de uma pessoa se converter ao islamismo, saindo do cristianismo ou de outra religião, não tem problema. Não tem problema os que se convertem. Aqui no Brasil, nós vemos que não tem problema as pessoas terem qualquer religião. Mas hoje, já os cristãos estão sendo discriminados, quando não perseguidos. Perseguidos na Europa. A Europa hoje não é as nações europeias não são pós-cristãs, mas já estão sendo anticristãs. Pedro, ele escreve a sua carta exatamente para preparar os irmãos para o sofrimento. Ele diz, olha, se a gente sofre porque fez coisa errada, não tem nada demais. Mas se você sofrer por causa de Cristo, olha, eu quero te dizer, diz Pedro, que você vai ter muita recompensa, um grande galardão. Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre não negarmos o seu nome e confessarmos o seu nome diante dos homens, que ele nos confessaria diante do Pai. Jesus fala sobre isto e Paulo fala que se sofrermos por causa de Cristo, com ele haveremos de reinar. Então aqui na carta de Pedro, ele diz, olha, não se preocupem com o sofrimento por causa de Cristo. Antes, santificai a Cristo o Senhor no vosso coração. Santificar a Cristo é ter Jesus na posição máxima no nosso coração, amando, servindo e abandonando e deixando tudo que é pecado, tudo que é carnal, tudo que é mundano, entronizando o Senhor de todo o coração. Há um sofrimento por Cristo? Sim, há. Jesus disse que o mundo nos odiaria por causa de Cristo. Perseguem Cristo, Cristo, Cristo. Porque eles olham para nós e veem os seus erros. Eles olham para os crentes, para os cristãos e veem o seu próprio pecado. Ninguém está falando nada, ninguém está acusando, ninguém está dizendo, oh, você está na droga, oh, você está na promiscuidade, oh, você está em pecado. Não! Só de olhar para nós, eles veem Cristo. A santidade em Cristo e os seus pecados é que os acusam. Então vem o ódio e a perseguição. E há muitos que perseguem cristãos nas universidades, no trabalho, por pura inveja. Ah, como gostariam de ter tido a sua juventude com virgindade, com santidade. E se não tem, então debocham, criticam, caluniam e fazem bullying com os cristãos. Nós vamos ver que, além de sofrer pela fé cristã, a apologética fala da defesa da nossa fé. Defesa ou argumento razoável e o nosso testemunho pessoal. Vamos ver aqui que a defesa é não simplesmente você se colocar num lugar de defensiva, mas você trazer o seu argumento razoável da sua fé e trazer o seu testemunho pessoal. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 22, de 1 a 3. Nós vamos ler este texto mostrando exatamente isso. Defesa, o argumento razoável e o testemunho pessoal. Diz assim, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio.
E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Bem, aqui Paulo, ele vai trazer a sua defesa diante dos judeus. Paulo ali está entre a guarda romana em Jerusalém, ele está entre os judeus que vieram para adorar, ele está entre os principais dos judeus que fazem parte do Sinédrio, ele está entre a nata religiosa que comanda e que governa Israel no seu tempo. E Paulo então traz a sua defesa. Ele diz: irmãos e pais, ouvi-me, eu trago a minha defesa. E o simples fato de Paulo falar em hebraico, todos fizeram silêncio e prestaram atenção. Por quê? Porque a língua que se falava para fazer as compras, para conversar com as pessoas que vinham de fora, a língua que se falava nas ruas era o grego koiné. Era a língua universal estabelecida por Alexandre o Grande com o Império Macedônico. Eles falavam grego. Tanto que o Evangelho pôde disseminar-se por todas as nações conhecidas por causa da língua. Todos falavam grego. Aramaico, eles falavam dentro de casa, falavam com a família, a língua que os hebreus, que os judeus aprenderam na Babilônia e voltaram de lá falando o aramaico. Mas o hebraico era a língua que se falava na igreja, na sinagoga, no templo. Para eles, a língua sagrada. Então, Paulo, quando fala em hebraico, todos ficaram quietos, foram ouvir. É tão importante que tenhamos argumentos, que tenhamos sabedoria, que tenhamos graça para trazer a defesa da nossa fé, para trazer um argumento razoável. E Paulo, ele vai trazer a sua defesa através do seu próprio testemunho. As pessoas perguntam: por que você crê em Jesus? Quem é Jesus para você? Você pode contar a sua experiência pessoal com Jesus. Eu posso contar que aos 13 anos de idade eu tive um encontro com Jesus. Na morte do meu pai, Deus falou ao meu coração que eu ainda não estava salva. E eu orei ao Senhor: Senhor, dá-me a mesma fé que o papai tem. Eu quero esta mesma fé, esta mesma certeza. E o Espírito Santo veio sobre mim. E eu criei, e naquela hora o meu coração de 13 anos de idade foi transformado, foi iluminado, foi fortalecido, foi salvo. Foi uma experiência pessoal. Se você conversar com cada cristão verdadeiro, cada um tem uma experiência pessoal para contar. Teve o seu encontro com Jesus. E Paulo, o que ele vai fazer aqui para defender a sua fé, para trazer a defesa dele, ele vai contar a sua história. Ele vai dizer: olha, vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem que eu cresci aqui em Jerusalém, sendo fariseu, sendo um guardador da lei. Vocês sabem que eu me tornei um perseguidor de Jesus e dos cristãos. E eu fui para Damasco levando cartas de recomendação, cartas dos principais dos judeus para trazer de Damasco até Jerusalém presos cristãos. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, velhos, os que eu encontrasse e achasse viável trazê-los para serem mortos ou presos, terem os seus bens confiscados por serem cristãos. Vocês sabem que eu aprendi aos pés de Gamaliel, estudei na melhor escola, a melhor universidade de Jerusalém. Eu estudei. Vocês conhecem a minha história e o meu currículo. Mas quando eu estava a caminho de Damasco,
Era meio-dia, uma luz mais forte que o sol brilhou ao meu redor e sobre mim, e todos que estavam comigo, nós caímos por terra. E eu ouvi a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Ora, Paulo não perseguia Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Mas perseguir os cristãos é perseguir Jesus. Portanto, cuidado. Cuidado com aqueles que estão ao seu redor e que estão perseguindo cristãos. É mesmo que perseguir Jesus. Paulo, então, conta-lhe o seu testemunho, como ele se levanta e ele está completamente cego. Ele tem de ser guiado pelas mãos. Aquelas pessoas que estavam com ele puderam presenciar tudo o que estava acontecendo, puderam ver com Paulo que algo acontecera, puderam ver que Paulo ouviu algo e agora estava cego. Aconteceu uma experiência sobrenatural. A defesa da nossa fé envolve o nosso testemunho. O que aconteceu conosco? Quantos eram bêbados? Eram viciados em droga? Eram prostitutos? Eram pessoas que estavam atrás das grades como ladrões, como assassinos, e no encontro com Jesus foram transformados. A defesa da nossa fé envolve o nosso testemunho, porque a fé cristã não é uma série de regras para serem vividas ou darmos atenção e obedecermos a uma série de preceitos. Não. A fé cristã é crer em Cristo, no Cristo vivo, que é o caminho vivo que está conosco. É crer no Filho de Deus. É crer nas promessas do Antigo Testamento. É crer nas promessas de Deus dadas aos profetas. É crer em Jesus. Sim, e nós vimos como Paulo trouxe a defesa da sua fé através do seu testemunho. E nós vamos ver que todas as pessoas, todos os que mergulham em Cristo, se encontram com Cristo, que são transformados por Ele, que são perdoados por Ele, todos os que se tornam filhos de Deus por crerem em Jesus e na sua salvação, por receberem o perdão dos seus pecados e terem os seus nomes escritos no livro da vida, todos participam da graça e da defesa do Evangelho. Não é só para os pastores, não é só para os mestres que receberam essa capacidade para defender a fé. Não é só para os evangelistas ou pastores, não. É para todos que participam da graça, a defesa da nossa fé. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Em Filipenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós lemos assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Que texto maravilhoso. Paulo está dizendo aqui: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. O Senhor começou a obra em nós. Ele começou naquele momento quando tivemos o nosso encontro com Cristo, quando fomos transformados por Ele, quando nos tornamos filhos de Deus. Ali é o começo. Ali começou a nossa vida. Ali se abriu uma fonte a jorrar para a vida eterna no nosso interior.
Ali começou a brotar dentro de nós rios de águas vivas, rios de graça, de fé, de paz, de alegria, que fluem do nosso interior para as pessoas ao nosso redor. Nós passamos a ser uma bênção. Nós passamos a ser abençoadores. Aonde formos, por onde passarmos, deixamos este perfume da presença do Senhor, esta graça dele. Paulo diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Deus vai completar a obra que começou em você, a obra que começou no seu filho, a obra que começou no seu esposo, na sua esposa, no seu lar. Deus vai completar. Tudo tem o começo, o meio e o fim. Tudo tem o começo, a semente é lançada, ela germina. Assim que a água toca nela, ela germina, lança suas raízes para a terra, lança o seu caule para cima. Ela germina e ela cresce e ela se enche de folhas, de flores e de frutos. Assim é a nossa vida. Nós crescemos com a palavra, crescemos com o entendimento, crescemos sendo regados pela água viva, e esse contato com a fonte nos faz crescer, nos faz dar frutos. Paulo diz, aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Aliás, Paulo diz, é justo que eu pense isso de vocês, porque eu trago vocês no meu coração. Isso significa que cada crente, cada cristão tem pais espirituais. Tem aqueles que nos geraram, tem aqueles que nos acompanham, aqueles que nos amam, aqueles que estão orando por nós, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão mais próximos de nós. Aqueles a quem prestamos conta no sentido de compartilhar a nossa vida. É justo que eu pense isso porque trago vocês no coração. E Paulo diz, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, a obra de Deus, ela vai completar até o dia de Cristo, seja na defesa ou na confirmação do Evangelho. Na defesa e confirmação do Evangelho. Ou seja, cada cristão, cada um de nós, a nossa vida vai confirmando em nós e para os outros que a palavra de Deus é a verdade. Cada um que se converte, cada um que tem a sua vida mudada, transformada, é um testemunho, é uma comprovação da nossa fé, da veracidade da fé cristã. Eu e você somos provas autênticas e autenticados no cartório celestial de que a palavra de Deus é a verdade, porque nós cremos e experimentamos, nós cremos e temos visto como toda a palavra de Deus é a verdade. Vamos orar? Você já está salvo? Você tem tido confrontos com relação à sua fé e está pronto para defender a sua fé? Então, feche seus olhos, curve a sua fronte e, se for possível, se ajoelhe e vamos orar. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eu louvo o teu nome, eu te bendigo, eu te adoro, eu te agradeço, porque um dia o Senhor se revelou a mim, porque um dia o Senhor me mostrou o teu amor, a tua bondade, porque um dia eu me entreguei a ti para ser somente teu. Nesta hora, eu te peço que o Senhor venha confirmar sobre a minha vida a alegria de te servir, a alegria de proclamar a fé, de levar essa defesa por onde eu for. Eu me entrego a ti para ser cheio do teu Espírito Santo, para ser uma bênção, uma luz neste mundo, para ser sal da terra,
para fazer a diferença, para mostrar aos outros que Cristo Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, único e maravilhoso Senhor. Senhor, eu renovo a minha consagração a Ti, para Te servir, para Te amar enquanto eu viver. Usa-me em Tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você seja um cristão verdadeiro, estando apto a apresentar a defesa da sua fé. Experiências com Deus, dia após dia. Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus. Até lá.